Olá, bom dia. Hoje é dia 17 de agosto e a nossa meditação continua sendo baseada em Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos e irmãs, pela compaixão de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos e irmãs. Primeiro, Paulo, então, está dizendo a esse pessoal, depois de tudo que vocês já receberam, toda a revelação que já tivemos de Cristo e de seu Evangelho, da pessoa do Senhor e de sua obra, então eu vos rogo, vos exorto, vos encorajo. E aqui ele está dizendo a quem ele está encorajando: os irmãos e as irmãs de Roma. Talvez você tenha já lido isso 1000 vezes e nunca tenha pensado por que isso é importante. O que é importante aqui que Paulo chama essas pessoas de irmãos e de irmãs? Aqui na versão portuguesa aparece só a palavra irmão. A palavra masculina vai ter a prioridade, vai ser mais importante aqui do que a feminina e vai resumir todas as duas. Mas em outras versões, em francês, por exemplo, em inglês, eles falam brothers and sisters, frères et sœurs. Então, irmãos e irmãs. Por que é importante? Às vezes uma única frase, uma única expressão, uma única palavra, duas palavras, num texto bíblico, fala muita coisa. Isso aqui fala muita coisa, porque a gente conhece o pano de fundo dessa carta de Paulo aos Romanos, que é a expulsão. Os judeus foram expulsos de Roma e depois têm o direito de voltar a viver em Roma e vão reintegrar a igreja de Roma. A igreja, vocês não devem ter esquecido, ela se reunia nas casas. Não havia templo algum, não havia igreja alguma nessa época. Os únicos templos em Roma eram templos do paganismo, aos deuses pagãos. Mas não havia templo cristão ainda. Então, há um problema, porque não queremos mais ter talvez tanto judeu na nossa igreja e vai causar uma certa confusão na igreja. Talvez não tão terrível quanto a igreja de Coríntios, né? Que lá a divisão era em todos os sentidos: social, talvez étnica também, né? Não racial, porque raça só tem uma, né? A raça humana. E havia outros problemas também, porque até ao nível da religião, da fé, alguns diziam eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e até aqueles que se diziam de Jesus, mas que eles também estavam divididos. Aqui é esse problema. Mas Paulo está dizendo, através dessas duas palavras, ou então uma só palavra em português, nós somos irmãos. Pertencemos à mesma família. E quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele vai utilizar a palavra pater, pai, para dizer que a família vem do pai, tira o seu nome do pai. Não funciona em português, nem em francês e nem em inglês, mas funcionava na época de Paulo, quando ele diz que a família tira o seu nome do pai, porque pátria, a família, vem de pater. A família vem de Deus, a família é uma ideia de Deus. A família cristã, aqui a família dos filhos do Senhor, do corpo de Cristo, é uma ideia divina. Não foi você, não sou eu quem decidimos, foi Deus quem decidiu. Ela vem do Pai, a família. E quanto a esse probleminha entre pessoas de etnias diferentes, Paulo diz: dos dois povos, Deus fez um povo. Deus tem um só povo, que Pedro chama de nação santa, povo escolhido, nação santa, composta de pessoas de todas as tribos, de todas as nações, que falam todas as línguas, irmãos e irmãs. Eu rogo-vos, pois, irmãos e irmãs, pela compaixão de Deus. E aí ele continua a sua exortação. Muito importante você saber que você seja calvinista ou outra coisa, que você seja carismático, pentecostal, que você pertença à igreja batista, metodista, a uma comunidade, a uma igreja que não tem nome, né? Tem até igreja no Brasil que chama Igreja de Cristo. Que bom que tem a Igreja de Cristo. Já fui também numa igreja de Deus. Que bênção. Está faltando a Igreja do Espírito Santo.
Que você seja da Igreja de Cristo, da Igreja de Deus, da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, isso não tem importância alguma no reino de Deus. Isso é uma criação humana, é como clube de futebol, né? Todo mundo joga futebol, mas tem clubes diferentes. Eu não gosto de nada disso, mas tem esse tipo de coisa. Na Igreja de Cristo, a igreja é uma só, minha gente. Corpo de Cristo. Quantos corpos Deus tem? Um só. Composto de pessoas de todas as cores, de todas as tribos, de todas as nações. Somos irmãos. Essa é a primeira coisa que você tem que perceber aqui nesse texto. É que nós somos irmãos. O que vai ser dito aqui em seguida é para a família de Deus, para os irmãos, para as irmãs. Você pode não ir com a cara de um certo irmão, de uma certa irmã. É verdade que tem gente que tem uma cara mais fácil, né? Tem crente que é muito simpático e crente antipático é um horror também, né? Mas que você goste da cara do irmão ou não, você vai viver eternamente com ele. Melhor que já comece a acostumar aqui, porque lá em cima não vai ter essa de querer morar do outro lado do rio da vida, do mar de cristal, para poder ficar o mais longe possível da Zumira ou do Zumiro. Melhor nos reconciliarmos aqui. Talvez, inclusive, para poder entrar lá, não é mesmo? Irmãos e irmãs. E não tem aquela de escolher seria bom, seria tal pessoa. Não, não, não. Nós somos um só corpo. Inclusive, a questão da posição que você ocupa no corpo, segundo Paulo, é escolhida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo concede a cada um como lhe convém, e para o bem do próprio corpo, para o bem da própria família. Não existe coisa mais linda quando os irmãos e as irmãs estão vivendo em união, né? Nos diz o Salmo. É muito lindo. É como o orvalho que desce, né? Você conhece o texto, talvez? Sobre os montes de Sião. Aqui a chuva é uma coisa muito abundante. Inclusive temos vivido mais de um mês de seca, mas aqui é abundante nessa região onde eu moro. Mas existem lugares que quando chove é uma bênção. A união dos irmãos é assim, é como essa chuva que cai em terra seca. Que Deus possa nos ajudar a vivermos essa igreja de Cristo, a igreja que é composta de irmãos e de irmãs, que vivem numa grande harmonia, cheias do amor de Deus, cheios do amor de Deus, vivendo na paz, na comunhão dos santos. Que Deus nos abençoe.